Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e olha só, eu não sei do que jogar nesse restinho de temporada. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e eu tô empolgado com Blitzer. Salve, salve, eu sou o Wesley e o Raging Bolt com o Gerpon me parece muito promissor. Pô, não fale isso não. Não fale isso não. Estou triste. Ai, fazer o que, né? Acontece. Ô Cato, esse baralho aí usa 4 Raging Bolt X. E eu tinha 4 Raging Bolt X. Certo. Aí eu falei pro Wesley assim, pô, algum baralho usa 4 Raging Bolt X? Aí ele, não, no máximo 3. Eu, verdade, só 3. Aí eu fui lá e vendi um Raging Bolt X. Aí apareceu esse Raging Bolt Pokémon. Ai, que tristeza. Mas tá bom, fazer o que? Acontece. Faz parte. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto na sua compra. Lembrando que na hora de você fechar o seu pedido, né, que você efetuar o pagamento, você ainda pode escolher entre parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicionais. Então entra lá, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. A primeira notícia que a gente tem aqui é que finalmente a espera acabou. Aparentemente, os playmatches dos vencedores das qualificatórias do Team Challenge Season 4 de mais de um ano e meio atrás começaram a ser enviados para as lojas que participaram do torneio. Então, se você competiu no Team Challenge tendo ganhado uma das qualificatórias, já fica de olho. Muito em breve a loja pela qual você competiu vai estar recebendo o playmatch. E aí você vê com eles como que você vai fazer para retirar o seu. Ansioso? O Wesley eu sei que participou. Você chegou a pegar a qualificatória, Cato? Eu cheguei a jogar algumas qualificatórias, mas não cheguei a pegar posição para poder participar efetivamente do torneio, não. Mas seria legal, né? Tô doido pra pegar os meus já. Tô aguardando pra ter os meus em mãos. O mais legal que aconteceu, contando uma historinha aqui do Team Challenge, porque você precisa combinar com a loja que você foi pareado, né? Pra você fazer o jogo entre as duas lojas, né? E primeira rodada do Team Challenge, a gente mó tenso, né? E agora, se a gente perder, a gente não vai conseguir o playmatch do top 256. Depois de combinado o dia, o horário, tudo certinho com a loja que a gente ia enfrentar, um dia antes eles mandaram e-mail, não vai dar não, e concederam pra gente. Arregaram. Aí a gente passou sem jogar pro top 256. Excelente. Melhor coisa, ganhamos um playmatch frisão. Melhor coisa. Não sei se vocês viram, antes da gente entrar nas notícias, mas algumas lojas lá fora já começaram a receber aquelas cartas promocionais que vão ser entregues para os eventos que vão ser usados, né, nos eventos que vão acontecer em junho, no mês que vem, já que não vamos ter Challenge Cup, vão ter eventos, pelo menos está sendo indicado para que as lojas, está sendo fomentado que as lojas façam eventos de formatos paralelos, GLC e outros formatos, façam esses eventos, e a própria Pokémon está disponibilizando a Super Rod, a TM de evolução e o Puffin, e o Pãozinho. São cartas que vão ser distribuídas para os jogadores nessas ligas. E lá fora já tem loja recebendo. Então acho que a gente em breve pode estar começando a receber essa parada aí também, né?
Em breve, até fevereiro de 2028, chega pra gente, pode ficar tranquilo. Bom, vou te falar uma parada. Eu sei que muitas lojas atrasaram o Price Pack, não foi o meu caso, mas eles estão começando a, pelo menos, tentar alinhar as coisas, sabe? Eu tô tendo essa impressão de que estão nessa tentativa. Às vezes não é nem culpa dos caras, mas tem que culpar alguém, né? Pelo eixo, hein? Porque por acaso... E seguindo aqui com as notícias, a gente fugindo um pouco da questão Pokémon TCG para falar de uma coisa muito interessante que a gente já brincou algumas vezes aqui. A Nintendo fez o anúncio do anúncio, né? Ela anunciou no Twitter que o sucessor do Switch vai ser lançado ainda neste ano, vai ser anunciado, né? Ainda neste ano fiscal. O ano fiscal acaba em março de 2025. Então, de agora, maio de 2024, até março de 2025, em algum momento vai ser anunciado o sucessor do Switch. No mesmo anúncio que a Nintendo fez, né, o anúncio do anúncio, também houve o anúncio do não anúncio. E sim, pode parecer meio complicado, mas é isso mesmo, porque ela falou que na Nintendo Direct que a gente vai ter em junho, não será falado nada do sucessor do Switch, então não adianta nem ficar na expectativa. Então a gente sabe dessa Nintendo Direct em junho, nela não vai ser dito nada do sucessor do Switch, e em algum momento, até março de 2025, esse sucessor será anunciado, né? Algumas fontes, né, internas já falaram que o plano era lançar esse Switch no final de 2024, o sucessor, né, o Switch 2, mas que isso foi atrasado para março do ano que vem, para que eles tenham suprimento em quantidade suficiente para poder atender a demanda que vai surgir com o lançamento do console, né? Essas insiders também deixaram, né, vazaram que o Switch 2, vamos chamar assim, ele seria retrocompatível com os cartuchos do Switch 1, com os Joy-Con e os Pro Controllers do 1, além de ter uma tela de 8 polegadas com resolução 1080p. O que me preocupa, e aí eu quero ouvir o Wesley, né, porque foi anunciado, né, o Pokémon Legends ZA para 2025, e ele foi dito para Switch. Então, sei lá, anúncio do Switch 2 em março e o lançamento mesmo mais para frente em 2025, com o jogo sendo, já que ele é retrocompatível, você podendo comprar pro Switch e depois usar no Switch 2? É isso aí mesmo, mesma coisa com a última geração do 3DS, né, o Sun e Moon e Ultra Sun e Ultramon saíram ali já com Switch em andamento, né, então isso aí não impede muita coisa, né, sem falar que Pokémon tem o histórico de migrar bem tardiamente para a próxima geração, né, sempre foi assim. Faz sentido demais. Geralmente eles demoram mesmo para migrar e já teve, né, outros lançamentos que foram bem em cima, lançar para um console enquanto o outro console está sendo lançado. Mas também eles podem ter falado isso, mas terem escondido que o lançamento possa ser pro Switch 2 também, né? Porque não pode anunciar o Switch 2 agora. Eu acho pouco provável que eles façam igual foi com o Zelda Tears of the Breath of the Wild, né? Que saiu pra Wii U e pra Switch já, né? Não, Pokémon, eu digo que... Eu acho que não sairia pros dois, não. Não saiu pros dois. Né? Sim. Mas aí não seria sair pelos dois. Eles colocaram lá Switch, porque os dois apareceram Switch. Aí chegou na hora, Switch 2. Então, mas aí a gente tem dois pontos. O primeiro ponto é assim, eu acho muito estranho eles fazerem esse anúncio do anúncio, porque, obviamente... Com certeza. Se você fala, olha, este produto que eu vendo agora, eu lançarei um sucessor dele em algum momento do ano que vem. Isso, obviamente, vai impactar as vendas desse produto agora. Poxa, por que eu vou comprar um Switch agora se eu sei que ano que vem vão lançar um sucessor dele? No mínimo esquisito. Mas tá bom. O outro ponto... E assim, né? Poxa, o Switch é um sucesso absoluto, né? Já vendeu mais de 140 milhões de unidades, o que é coisa pra caramba. Terceiro console mais vendido da história, né? Ele perde por quê? Pro Play 2 e quem? Super Nintendo? Play 2 e o DS. O DS. A outra coisa é que, por exemplo, se esse sucessor do Switch, né, em nenhum momento no anúncio fala Switch 2, ele fala um sucessor do Switch, como é que eu posso dizer? Seria uma quebra de paradigma, né? A Nintendo não repete o nome de console, né? É verdade. Até hoje não, né? Até hoje viu, né? Tinha tudo bem, a gente teve o Game Boy Color, Game Boy Advance, mas mudava, né, alguma coisa. A gente tinha o Nintendo, o Super Nintendo. Ainda mais com o histórico do Wii e o Wii U, né, que gerou uma... Exatamente. Foi um dos motivos do fracasso do Wii U ali, foi a questão de marketing, então...
O ideal mesmo seria ser Switch 2, né? Porque Switch é um sucesso consolidado e chamar Switch 2 ia remeter que é um console novo e tá tudo certo. Ou eles vão nomear com algo novo, que não seja Switch. Isso, exato, então, mas isso aí que é o que se diz que talvez seja um erro, né? Porque aí não vai remeter a marca tão sucesso que é o Switch, né? Uhum. Vamos ter que aguardar, né? Mas meus planos de comprar no Switch estão completamente parados nesse momento, então. Ele não tem um nome oficial, mas ele tem um codinome, né? Que é aqueles codinomes internos que os projetos de grandes empresas têm para evitar vazamentos, né? O Nintendo Switch era o projeto NX e esse sucessor é Muji, né? Nossa, NX, eu lembro que antes do lançamento do Switch, ali em 2016 para 2017, eu lembro que o pessoal falava e já tomava esse nome como sendo o nome do console. Nintendo NX. E eu falei, cara, é um baita nome, entendeu? Fica maneiro, entendeu? NX fica. Mas, como que é o nome? É Muji? É, Muji. Muji, tipo, o barulho que o boi faz? É M-U-J-I. M-U-J-I. Ah, M-U-J-I. Estranho. Mas tá bom. Eles devem saber o que fazem. A pronúncia não deve ser Muji, a pronúncia deve ser outra, mas... É Muji, coisa assim. Seguindo adiante, a gente teve a revelação da Night Wanderer, né? Teve a Champions League no Japão, a gente vai falar mais sobre ela mais adiante aqui no cast. Mas nessa Champions League foi revelado algumas coisas da Night Wanderer, especialmente o trio Leal. Né? Essa coleção vai ser lançada no Japão no dia 7 de junho. Vai ter 64 cartas antes das Secreta Raras. E o nome dela é uma referência ao Pecarunte e o trio Leal. Né? Essas cartas, né, a gente acredita que elas vão fazer parte do nosso 7 de agosto. E aí faz sentido naquilo que a gente estava discutindo já nos últimos episódios, né, sobre como ficaria o calendário de lançamentos de Pokémon TCG. A gente recebe então agora Máscaras do Crepúsculo no dia 24 de maio e depois a gente tem esse mini set que aparentemente, finalmente temos um mini de verdade em agosto para o Mundial. Aquele pedido que eu tinha feito de que ele fosse um mini set pouca coisa competitiva, talvez não se realize porque tem umas cartas bastante interessantes aqui na Night Wanderer. Vamos nelas, pessoal? A primeira delas é o Okidogi X, um Pokémon do tipo noturno com 250 de HP e básico. Por uma energia incolor, Poison Muscle, procure no seu baralho por até 2 cartas de energia noturna básica e ligue-as a este Pokémon, então embaralhe o seu baralho. Se você ligou qualquer energia desta maneira, este Pokémon está agora envenenado. Por 2 energias noturnas e uma incolor, Crazy Chain, 130 de dano. Se este Pokémon está envenenado, este ataque causa 130 pontos de dano adicionais. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 3. Um Pokémon veneno que fica envenenado, Wesley. O que você acha? Eu gostei bastante, né, dessa mecânica nova que eles trouxeram, um combinho novo, né? E assim, ele já tem um suporte legal para veneno, né, que é o Capuz Bruto. Então, assim, ele tem um potencial legal, né? Bate ali 260. Interessante, bem interessante. Então, ainda tem o Sneasler de Risui Radiante que vai combar com essa estratégia aí junto com o Capuz Bruto. O estádio também, né? E o estádio também. Então você vai conseguir alcançar ali. O estádio aumenta dano também, não é isso? Sim. Então dá pra chegar o quê? Uns 300? Somando 260, 10 do envenenado, mais o Sneasler mais 20... Não é isso? Ah, tá. Você tá falando de deixar os 2 envenenados, né? Tá. Porque aí você usa o Capuz Bruto, os 2 ficam envenenados. Aí vai aumentar o dano. 260 com o envenenado da habilidade 270, mais o Sneasler 290, com o estádio 310. Estádio é 20? Agora não tô lembrando, você lembra? É mais 10. É mais 10, igual, né? Acho que era igual ou era o... Acho que é 20. É 20, não é? É 20. Enfim, a gente vai chegar ali a 300 de dano aproximadamente, que é um bom dano, né? Se você chegar a 300 de dano... você vai conseguir nocautear muita coisa do meta que a gente tem atualmente, principalmente os V-Star que estão jogando, que é Lugia, Arceus, que estão nessa faixa de 280. Então tem como você fazer uma graça com esse Pokémon aí, bem mais interessante do que eu esperava, pra ser sincero. 2 contadores a mais mesmo em Pokémon que não seja Dark. Então, já é interessante, porque se a gente pegar aí um Lugia, um Arceus, você tá dando nocaute.
E 3 energias num deck de Pokémon Dark, cara, não é tão complicado de você colocar. Tem o Dark Pet, tem como você acelerar a energia. Não, é tranquilo. Tem o Dark Pet, tem o ataque dele mesmo, então assim... Tem um recuo de graça, basicamente, no combinho do deck também. Aí, maravilhoso. Tem potencial. Tem potencial bem legal, mano. Curti esse Okidori aqui. O outro do trio leal é o Munkidori X, também do tipo noturno com 210 de HP e base. Ele tem a habilidade Skip a Bit. Se este Pokémon for nocauteado pelo dano de um ataque de um Pokémon do seu oponente, enquanto você possuir Pecarunte X em jogo, o seu oponente pega uma carta de prêmio a menos. Por 2 energias do tipo noturno e uma incolor, Dirty Headbutt, 190 de dano durante o seu próximo turno. Este Pokémon não poderá usar Dirty Headbutt. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. É um legal. Pokémon de 210 de vida, batendo 190, dando um prêmio a menos. Parece-me bem fortinho, né? Parece bastante forte mesmo. Eu acho que isso aqui vai causar problema, tá? Também acho. Isso aqui vai ser forte. O 190 é um dano maneiro, é o two-hitter do baralho, né? Sim. Mas a habilidade combina de uma forma muito interessante, né? Dependendo da build, você pode combar com o próprio Munkidori Baby também, né? Que aí você já vai, move dano, você fecha ali o 220, né? É verdade. Você pode combar com o Munkidori Baby. Tem isso mesmo. Interessante, cara. Tá olhando agora o Pecharunt aí, eu nem conheço direito esse Pokémon. É bem interessante, dá pra fazer. Realmente dá pra montar um box com isso daí, né? Eu acho que a ideia é realmente você jogar com todos eles junto, né? Fazer um box. Um deck de combinho. Porque se a gente pegar aqui, ó, vamos lá. Fezand Pit X, Pokémon do tipo noturno com 210 de HP, básico, e ele tem a habilidade Take Advantage. Se um dos seus Pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente, você pode comprar 3 cartas. Você não pode usar mais de uma habilidade Take Advantage por turno. Por 3 energias incolores, Cruel Arrow. Este ataque causa 100 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência a Pokémon no banco. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. Então assim, poxa, ele tem basicamente a habilidade do antigo Oricório GX, que foi usado por muito baralho para você fazer exatamente essa compra de 3 cartas. Eu lembro que eu usei bastante no Blacephalon Baby. E ele tem um ataque, cara, que diferentemente do Oricório GX, é interessante. Poxa, 3 incolores sniper 100 pode funcionar em algum caso. São 3 incolores, né? Ainda, né? Exato. Ele abre esse precedente para ser usado em outros decks, né? Principalmente pela habilidade ali. E sendo 3 incolores, é exatamente isso. Você pode encaixar ele em vários tipos de deck. A habilidade vai funcionar para comprar carta. Você tem o ataque que pode ser utilizado tendo 3 energias incolores. É bem versátil esse Pokémon aí, pra ser sincero. Eu gostei bastante. Eu acho que os 3 são muito fortes e muito equilibrados. Por isso que é o problema que eu falei, de que é uma coleção que vai sair 2 semanas antes do Mundial, com cartas assim, com extremo potencial competitivo. É óbvio que é muito difícil de você conseguir elaborar uma lista tão perto assim, sabe? Conseguir as cartas tão perto. Então isso vai dificultar bastante para os competidores do Mundial. Mas eu tenho absoluta certeza que a gente vai ver isso aí na stream. Não sei não, porque geralmente Mundial a galera aposta muito no seguro, né? Também. Tem isso. A galera aposta muito no seguro, mas assim, sempre tem os malucos, né? O cara que foi só pelo kit, vai só... O cara foi só pelo kit, já vendeu ele no porto. E pra fechar, né, o combinho do baralho, a gente tem o Pecarunte X, também noturno, com 190 de HP, básico, e ele tem a habilidade Chain of Command. Uma vez durante o seu turno, você pode trocar um dos seus Pokémon Dark do banco, excluindo qualquer Pecarunte X, com o seu Pokémon ativo. Se você fizer isso, o seu novo Pokémon ativo está agora envenenado. Você não pode usar mais de uma habilidade Chain of Command por turno. Por 2 energias noturnas, Irritating Burst 60 vezes. Este ataque causa 60 de dano vezes o número de cartas de prêmio que o seu oponente pegou. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 1. E aí a gente deu o Heavy Hitter, né?
podendo chegar a bater 300 por 2 energias. Você começa de Okidog, compra a carta com Fezan de Pitch, faz uma graça com o Mukidori dependendo da match e fecha o jogo de Pecarunte. Olha que beleza. Basicamente isso. Ele já fecha o combo ali do Okidog, né? O Okidog no banco, você monta ele com o Dark Pet, sobe, ele já fica envenenado e já tá batendo 260 ali. Já não precisa nem do Capuz Bruto, né? Nesse caso não. Nesse caso não. E veja que a gente, por exemplo, com essa habilidade do Pecarunte, o efeito dela tá onde? Ela tá no Pokémon do banco. Então, enquanto você tiver um atacante no banco que ele vá para ativo com a habilidade do Pecarunte e bata, ele não toma stall. Você precisa ter só o atacante Dark e o Pecarunte. Se tiver o atacante com a energia ali, o cara pode tentar dar stall em qualquer um do banco e o Pecarunte manda pra frente. Sim. Você precisa ter 2 Pokémon e pronto, você não toma stall pra ninguém. E assim, se a guerra de estádio não tiver nenhum estádio muito forte, e você quiser se livrar desse envenenamento, né? O estádio lá do festival não fica com condição especial, né? Então ele pode ser uma espécie aí de Darkrai X para um Charizard, por exemplo. Qual o deck do festival? Qual o estádio do festival? O estádio do festival, qualquer Pokémon que tem energia ligada não sofre condição especial. Entendi. Tem a guerra Isso atrapalha o ataque do Okidog, né? Atrapalha, né? A guerra dos estádios vai ser em cima daquele estádio que tira efeito de ferramenta. A gente tem muita ferramenta jogando atualmente, então a guerra do estádio vai ficar muito em cima, principalmente as Ace Spec, né? Tem capuz, tem o cinturão máximo. Então a guerra de estádio vai ficar muito em cima desse estádio. Eu acho que vai ser um ponto que a gente está vendo baralhos agora com a contagem bem pequena de estádio, o que é um ponto diferente do que a gente tinha até um pouco tempo atrás, porque você precisava lidar sempre com perto de pique, geralmente. Então os baralhos estavam levando 3, 4 estádios, mais o aspirador para poder conseguir lidar com isso. E hoje a gente vê baralhos que estão levando 1 ou às vezes nenhum estádio. Pois né? Então talvez isso mude, seja algo a ser pensado para o próximo deck building, né? Próximo formato. A gente precisa ver como que vai funcionar isso, né? Tipo, você vai ter que ter estádio, porque, poxa, especialmente esse baralho aqui. Se eu não ficar envenenado, eu não bato. Assim, de forma agressiva. Né? Então Festival Grounds é um problema para esse baralho. Pois é. Se antigamente a gente tinha o Keldeo e Floatstone, né, para fazer esse pivô, talvez um Pecarante e Morpeko seja o que a gente tem para hoje, né? Tem isso mesmo. É verdade, tem isso aí. Um outro Pokémon muito interessante que foi revelado é o Kyurem, um Pokémon do tipo dragão, com 130 de HP, básico, e ele tem a habilidade Antiplasma. Se o seu oponente possui uma carta com Colress em seu nome na sua pilha de descartes, o custo do ataque Trifrost deste Pokémon é de 1 energia incolor, em vez do custo habitual. Por 2 energias de água, 2 energias de metal e 1 energia incolor, Trifrost descarte todas as energias deste Pokémon. Este ataque causa 110 de dano a 3 dos Pokémon do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência a Pokémon no banco. Não tem fraqueza, não tem resistência e o custo para recuar é 2. Isso aqui é o destruidor de Lost Box, Cato? Exatamente. É o Gabriel que joga aqui na liga, que joga de Lost Box, quando viu essa carta, ele falou assim, pra quê? Qual a necessidade? Estão querendo matar o Lost Box? A ideia pode até ser, mas na execução a gente tem que ver alguns fatores. A gente sabe que Lost Box é sim um deck muito forte no formato, mas no regional que teve de São Paulo, um amigo meu jogou todas as 9 rodadas sem enfrentar um Lost Box. Então depende muito de como você vai jogar e de como você vai encaixar essa carta. Pode ser extremamente útil se o field estiver muito tendencioso a ter muito Lost Zone. O regional de São Paulo estava muito mais para Charizard do que Lost Zone. Então, se você perceber que vai ter muito Lost Zone e o seu deck ali pode ter uma resposta interessante, essa é a carta. Cara, entrar em campo, uma energia incolor e atacar 110 de dano em 3, isso aqui é muito forte, cara. Ainda 110 para bater até no Cramorant, né? Exatamente. Tá moscando.
Mas chegou uns 2 anos atrasado essa carta aí. Fizeram a carta já pensando pra matar o Cramoran, cara. 110 é uma colocação muito canalha na carta, que tá muito óbvio que é pra ela fazer. E o pior, se o cara encaixar esse ataque do Kyuri e o Lost Zone não tiver com o Manaf em campo, ou porventura o maluco usar uma colônia e colocar o Manaf pra ir de Vasco, cara, é dois Confei e o Cramoran. A mesa do cara vai de Vasco. Agora o Lost Box vai ter que usar dois Manaf. É 2 Manaf, não tem jeito não, cara. Vai ter que ser 2 Manaf mesmo. Mas assim, eu acho que tirando o Field, assim, essa carta vai ser uma adição muito boa pra controle. Porque controle tem uma match bem chatinha, bem ruim contra Lost variantes. Então essa carta, assim, abre um leque de possibilidades bem grande pra controle. Verdade. Isso que eu ia falar pra você. Falar não, né? Isso que eu ia perguntar. Que eu vi uma conversa nesse sentido, porque eu lembro que acho que foi no regional de Charlotte, que foi o que o Vini ganhou de Lost Giratina, né? Uhum. Que a gente já falava que ele pegou um controle e a turma, não, o controle pro Giratina é passeio, que não sei o quê. Aí eu falei, eu não sei, porque eu não jogo com nenhum dos 2 baralhos hoje em dia, né? Não sabia como era a match. A partida pro controle é tão ruim assim, eu imagino que sim por conta dos muitos recursos que o Lost Box tenha. Mas não sabia que era tão ruim assim. Não é nem questão de recuo, né? Tem uns batedores ali que o próprio Giratina ali, ele bate atravessando os Mimikyu. Ele consegue chegar num dano alto para matar o Pidgeot. Pidgeot tem um ataque que dá um nocaute de graça ali, então é uma match bem desfavorável para controle, né? Aí essa carta abriria um leque ali que poderia corrigir isso. E mesmo que você não mate exatamente os confios, você vai estar espalhando ali 330 de dano na mesa, né? Espalhada bem forte. Só ter o Chorus no... Tomara que seja prelúdio deles reprintarem o Chorus mesmo, né? Tem um Chorus que foi anunciado que o Alcim vai ler em breve. Eu acho que não vai ter um reprint daquele Chorus, não. Não é reprint, mas poderia. Eu acho que 330 na mesa é muito pesado. Quanto tempo até trazerem algo como foi aquela tapuleira que a gente teve ali em Sol e Lua que mexia nos danos? Aquilo lá poderia ser um absurdo com um ataque desse aqui, né? Sim. A diferença é que esse ataque vai ser específico você utilizar contra um específico deck. Eu sei que o deck é forte no formato, mas aqui na linha liga, acho que só tem um jogador de Lost. Tem 2 jogadores de Lost Zone. Um torneio que rolou essa semana de 16 jogadores, a chance de você enfrentar é pequena. Então, eu acho que talvez se viesse um tapo-coco com aquela tapuleira, saudades. Mas eu acho que a questão é que não é só Lost Box. Como é carta com Chorus no seu nome, eu acredito que com esse apoiador, esse Chorus que a gente vai falar já, dependendo da usagem dele, o Kyurem vai conseguir atacar não só contra Lost Box, entendeu? Sim, concordo. E em outros momentos a gente viu outros baralhos, que não necessariamente o Lost Box com Config e tudo mais, usando de cartas como o experimento do Chorus para fazer draw. Então, é uma coisa que a gente precisaria ficar de olho, né? Mas vamos adiante aqui, A gente tem uma ferramenta também. A ferramenta é o Binding Moti. Ela diz o seguinte: os ataques do Pokémon envenenado ao qual esta carta está ligada causam 40 pontos de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente, antes de aplicar fraqueza ou resistência. É mais uma coisa que aumenta o dano do Okidog, né? Se você for parar a pensar, vamos supor que você não usou o Capuz Bruto, tá? Então ele só tá envenenado pela habilidade do Pecarundi. Ele tá batendo 260, com o Binding Moti, ele vai bater 300, entendeu? Tá, e uma carta que vai tirar a necessidade de você usar o Capuz, pô. Com essa daí você não precisa do Capuz, você vai baixar ela no momento que você vai atacar. E é isso, você vai aumentar o dano 240. Ou melhor, 260, 300 de dano. Forte. Essa aí é a carta que voltava pro Cloud, isso sim. É verdade. Nossa! Eu mal posso esperar. Caraca, por que você foi falar isso? Eu tô com o Cloud lá na loja, mano. Eu vou montar essa... Wesley, eu quero a lista na minha mesa. Será que os Electrode estão baratos? Tão caro ainda? O Electrode não tem mais tanta usagem porque caiu o Curry, né? Então. É verdade. A não ser que saia alguma coisa que faça
que você consiga causar uma outra condição especial como queimado, é meio difícil. Eu acho que vai ter. Eu queria que tivesse o reprint do Curry, né? Porque ele foi... Ele saiu numa coleção que ficou no formato com uma letra que caía, né? Então, poxa, chatão. Chatão mesmo. Mas tá bom, fazer o quê? O Colress que a gente tava falando aqui é o Colress Tenacity, um apoiador. Cara, a arte ficou muito maneira. Eu tenho achado estranho que agora eles estão usando uns ilustradores que não assinam com o nome, né? É sempre uma sigla, umas coisas assim. Agora, ilustrador é HNCL. Quem é? Não sei. Mas a arte ficou muito maneira do Colress, ajeitando o óculos dele com o topetezinho dele azul de lado, assim, ficou bem maneiro. E ele diz o seguinte: procure no seu baralho por uma carta de estádio e uma carta de energia. Revele-as e coloque na sua mão. Então, embaralhe o seu deck. É isso aí. O Colress busca estádio e busca energia. Energia, ponto. Pode ser energia especial, pode ser energia Ace-Spec. É o que eu ia comentar, né? Ele pode puxar energia Ace-Spec, né? Tem a nova energia que o Pokémon ele vai dar um prêmio a menos, se eu não me engano, no Pokémon X. Acho que é pra X só. Então, assim, é forte, né? É bem fortinho mesmo, né? É pena que ele saiu junto com esse Kyurem aí, né? É interessante porque... Por isso que eu falei que o Kyurem pode ser usado mesmo que Lost Box não seja um baralho dominante no formato, entendeu? Sai uma carta que cumpre os requisitos da habilidade dele, entendeu? E é uma carta interessante que pode ser que veja alguma usagem, né? É possível porque, como a gente tá falando de ter a guerra de estádio voltando por conta do estádio que tinha feito de ferramentas, você poder buscar com o Colress a energia especial e o estádio, você vai quebrar o estádio que vai te atrapalhar, a energia você vai ligar e você vai continuar usando a ferramenta ali para poder atacar. Ou buscando algum outro estádio. Então, assim, tem seu valor essa carta. É possível que jogue sim, principalmente com esse retorno da guerra de estádio. E sobre o artista, ele começou com aquele Lucario promo de Sword Shield, o Vestar. E aí ele fez outras, o boss do Jogando Xadrez lá, o Professor Turfo Art, o Horimun Baby, tudo foi esse mesmo artista. Olha só que interessante, né? Quanto tempo até o Charizard usar Colress Tenacity pra buscar uma Mist Energy e um estádio pra poder ajudar ele? O Desmoronado, talvez, pra poder tirar o Rotom do banco. Tirar o Rotom, alguma coisa assim. Uma torre pra parar alguma Exato. E já que a gente tá falando tanto de estádio, temos o primeiro estádio Ace-Spec. Acho que é uma coisa que a gente chegou até a comentar aqui no episódio da Agonismo, que eu falei, até agora a gente já teve item, já teve ferramenta, energia. Quanto tempo até sair um estádio Ace-Spec? E tá aí. Saiu o primeiro estádio Ace-Spec da história, que é o Neutral Center. Ele diz o seguinte: previna todo o dano causado aos seus Pokémon que não possuem Rule Box, não possuem caixa de regra, por ataques dos Pokémon X e V do seu oponente. Se esta carta estiver na sua pilha de descartes, ela não poderá ser colocada no seu deck ou na sua mão. Não sei o que dizer. Quero ouvir a opinião de você. Aparentemente eles estão ouvindo o Dragonil, né? É true. Mas assim, Nunca duvidei. Eu achei bem ruim, cara, porque não é igual os estádios Estrela Prisma, que não podiam ser tirados com efeito de treinador. Então a gente tem o Lost Vácuo no formato para tirar. Basicamente todo deck tem usado o estádio para tirar, e aí você coloca uma cláusula ainda que ele não pode voltar pro deck ou mão, então dificulta ainda mais para uma carta que só pode uma no deck, né? Com certeza, dificulta mais ainda, né? É bem difícil você pensar nisso, porque se você tem carta que pode voltar, eu acho que só o backup da Rosiane voltava estádio, né? Você tem a possibilidade de talvez voltar um estádio pro deck, ou até pra mão. Tecnicamente a Silene também, né? A Silene também, verdade. E então você não vai poder fazer porque em algum momento do jogo, às vezes você tá numa Ultra Bola, você tem um estádio ali na mão e tem outra carta que, eu não vou precisar descartar ela agora. Se eu tenho a possibilidade de voltar ao estádio, tem Silene no deck, não sei o quê. Descartar esse estádio aqui, usa Silene, tenta voltar ali. Só que tendo essa cláusula de que não pode voltar pra mão nem pro deck, fica bem complicada você usar
esse estádio, assim. Tem outros specs que parecem ter mais prioridade. Sim, o único jeito de burlar seria se saísse, por exemplo, algum Pokémon que puxa um estádio do descarte direto pro campo, né? Aí seria a única forma, mas ele não voltando pra mão ou deck fica muito complicado de usar. Vai sair. Confia, vai sair. Fora que você pode enfrentar um deck que não tem X e ver também. Eu acho o seguinte, do jeito que tá, é esse spec de 5. Entendeu? Porque é muito fácil de você tirar ele, entendeu? Ah, mas não tem ninguém usando estádio. Sim, mas a gente é claro e evidente que no nosso próximo formato os decks vão passar a usar mais estádios. Não tem como. Tendo Jaming Tower, tendo o estádiozinho do Festival Grounds, assim, a contagem vai aumentar, ponto. Então, assim, se essa carta queria ver alguma usagem, ela tinha que ter a cláusula dos prismas, entendeu? Concordo. No mínimo, né? No mínimo, entendeu? Olha, a gente vai colocar aqui, você não pode tirar ela com aspirador, você não vai poder tirar ela com algum apoiador. É que hoje não tem, né? Mas, sei lá, acho que Xerosa que tirava apoiador, tirava estádio, né? Alguma coisa nesse sentido. Você só pode tirar jogando outro estádio. Ah, beleza, vai aumentar a contagem? Vai aumentar a contagem, mas o seu oponente vai ter que achar esse estádio para poder tirar. Então, assim, era uma coisa que faria o uso ser um pouquinho melhor, mas eu ainda não sei se seria eficiente ao ponto de ser super meta. Posso estar falando errado, provavelmente vou perder na ladder do live para algum baralho que vai usar Neutral Center, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E bom, essas foram as nossas notícias da semana. Não foi uma semana muito cheia, mas o que a gente teve foi um final de semana cheio. A gente teve não um, não dois, mas 3 grandes eventos muito interessantes nesse final de semana para que possamos comentar aqui no Dragon News. O primeiro deles foi o Special Event de Buenos Aires, na Argentina. Foram 160 jogadores, a gente infelizmente só tem o top 8 aqui providenciado pelo Limitless, e ele foi vencido pelo Nicolas Maliulo, da Argentina, de Charizard Pidgeot, que ganhou do Facundo Fácil, da Argentina, de Ancient Box, Matias Matricard, da Argentina, em terceiro, de Charizard Pidgeot, em quarto, Juan André Mejia, do Chile, de Charizard Pidgeot, em quinto, Ierko Valência, do Chile, de Tianpao Bascalibur, em sexto, Thiago Bizevski, do Brasil, de Charizard com Pidgeot, em sétimo, Luiz Navas, do Chile, de Future Box, e em oitavo, Leandro Espíndola, da Argentina, de Gardevoir. E aí deixo a pergunta pro Wesley. Wesley, afinal, o Nicolas Maliulo venceu de forma fácil? Tem essa mística, né, de que é uma match fácil pro Charizard contra o Ancient Box, né? Não, tô falando do nome do cara mesmo. Eu esperando pra fazer a piada. Aí tô aqui fazendo meu trabalho sério, você vem com piadinha. E eu tava esperando pra fazer a piada e você fez. Poxa. Eu quis viver um dia de Cato. Tá certo. Tô aqui trabalhando sério essas horas. Ai. Análise. Fala aí, o que você achou? Pode agora falar sério. Cara, eu achei um top legal, assim, apesar da metade ser Charizard, né? Teve um Ancient Box, um Tianpao, um Gardevoir e Future Hand sempre tá aí beliscando alguma coisa também. E a lista do campeão bem padrão do que se tornou as listas de Charizard ultimamente, né? Meio aquele split de ferramentas, um splitzinho ali de apoiadores também, um monte de Pokémon cor diferente, o que se encaminhou mesmo o Charizard nesse formato que a gente tem atual. Antes de comentar, só queria dizer que não foram apenas 3 eventos importantes no final de semana, também teve o Challenge da loja Catoplay, o Cup, no domingo, então foram 5 eventos importantes no fim de semana. Por conta desses 2, eu não pude acompanhar os eventos, né, eu estava trabalhando esses 2 fins de semana, então acabei não acompanhando. Mas, realmente, a lista de Charizard, eu estou até com ela aberta aqui dando uma olhada, até porque eu jogo de Charizard, então para ver quais as diferenças, o que o cara utilizou. E ela está se encaminhando realmente a ter um split da forma que o Wesley estava falando.
Só que tem uma coisa que não, pelo menos comigo, não funcionou bem, que é essa 1-1 de Bidoof Bibarel. Não roda comigo legal. Eu já testei, já joguei várias vezes, a lista não funciona direito na minha mão. A do Pertusse, meu Deus do céu, eu fiquei muito triste, porque eu gostei da lista e não rodou de jeito nenhum. Então eu já vou voltar à configuração só com Pidgeot. Mas é basicamente isso daqui, não tem tantas diferenças assim não. Acho que Charizard vai se manter nisso até a vinda do Dragapult, porque Dragapult vai ser chato de enfrentar. Eu já tô pensando em ideias e coisas pra counterar. Mas é basicamente isso daqui. Isso aqui, esse top aqui, eu acho que reflete um pouco do que a gente tem na América Latina, né? A gente tem muitos Charizard jogando, a gente tem 4 Charizards no top 8, na metade do top 8 só de Charizard. E o de Indianápolis, a gente teve, né, um leve contraste a isso, né? Sobre o Bibarel, cara, eu acho que pra mim encaixou como uma luva, assim. Foi como se tivesse algo que um pedaço que faltava no deck e encaixou muito bem. Assim, cara, não rodou bem comigo. Muito bom, muito bom. Você foge de Iono e de Roxane ali de forma maravilhosa. Concordo completamente. Olhando a lista, era o que eu tava faltando, porque algum tempo atrás, conversando, até eu já citei ele aqui, o Gabriel, que joga de Lost Zone, a gente conversando sobre Charizard, e falou assim, cara, tá faltando alguma coisa, será que não dá pra encaixar o Bibarel? Eu falei, cara, como é que a gente vai achar espaço pra colocar o Bibarel? Encontraram um espaço, só que na minha mão não funciona, é igual a Arceus, na minha mão Arceus não funciona de jeito nenhum, então é triste, né? Pecador. Não, na minha mão não funciona. Não tô dizendo que é ruim, mas na minha mão não funciona. Será que a questão do Charizard também passa, porque assim, o estilo de jogo muda um pouquinho, né? Sim. Às vezes é questão de só ou se adaptar ao estilo de jogo ou questão de treino mesmo, né? Não necessariamente não funcionar. É óbvio, claro. A gente sempre brinca, esse baralho não funciona comigo. Eu sempre falo que o Urshifu Rapid Strike não funcionava comigo. Realmente, não funcionava muito comigo não, mas assim, eu também não parei pra não, eu vou tentar masterizar esse baralho aqui, porque eu acho que ele é a cal. Testei 1-2 vezes, não achei maneiro e larguei mão. Às vezes pode ser isso, tá lá? Sim, não, com certeza. Agora falando do contraste ali, né, enquanto na América do Sul, aqui América Latina, a gente tem uma dominância de Charizard do Neida em Indianápolis, o top veio de Xianpao, pegando gelou todo mundo. Cara, falando aqui, vamos passar para o regional de Indianápolis. Eu achei muito interessante. Para a gente ficar aqui no top 8, a gente teve o campeão Andrew Hedrick. O top 8 é inteiro americano, tá? Andrew Hedrick de Dialga Metang, Grant Shane de Xianpao Bascalibur, Jin Nezan de Lost Box, Grant Manley de Pidgeot Control, Nicholas Moffitt de Xianpao Bascalibur, Ed North de Xianpao Bascalibur, Andrew Mahoney de Xianpao Bascalibur e solitário ali em 8º lugar, Ian Hobb de Charizard Pidgeot. A gente ainda teve Leandro Fernandes do Brasil em 13º de Lost Box. A gente tem um Lugia aqui em 17º, que é o Chris Cooper dos Estados Unidos. Um Spatra, que é o Braden Elfert. Ele pegou o top 8 recentemente, se eu não me engano, hein? De Spatra em 25º. Quem mais que a gente tem? Tem um Raging Bolt com Sandy Shocks em 37º, com o Adam Reinhardt. Tem o Arceus, o Fred Singer em 40º, Arceus Vulpix. Acho que o primeiro Ancient Box aqui em 46º, se eu olhei direitinho, é isso. Acho que é basicamente isso. A gente tem um Snorlax Control ali em 97º. O Rolimundo dos Passos aqui embaixo. Tem um Clauf Cramoran em 134º. Steven Bates, Clauf Cramoran, cara. Muito, muito interessante. Tem um Goldengo perdido aqui, José Marreiro. Fazia tempo que eu não vi o Marreiro aqui passando, né? Mas faz tempo que eu não vejo um Goldengo, né? Isso também. Enfim, acho que é isso. Não vejo mais nenhum outro deck. Assim, tem um Arceus Arma Rouge aqui em 232º. Caraca, meu irmão. Que orgulho de você, assim. Falando os números certinho, não chego nem perto. Esse torneio foi o torneio do Xianpao e do Dialga, né? Teve bastante, desses dois baralhos. O pessoal fez ali um metacall diferenciado que os Xianpao, que é bom contra Charizard, aí foram nos Dialga que
talvez esperando o Tianpao e virou esse regional de Indianápolis, né? A leitura do Andrew foi finíssima, porque, cara, a pessoa que tá meio fora vai abrir, vamos ver o que rolou aqui, vai olhar e falar, peraí, Dialga? Até pouco tempo atrás, Dialga era carta de book? Peraí, deixa eu ver o que é isso. Porque, pô, do nada, eu quando vi, eu falei, cara, não acredito, Dialga? Aí tem um rapaz ali que joga de Dialga, né, o Felipe. Eu falei, Felipe, muito maneira a lista, mas é só pra aquele torneio mesmo, tá? Porque aquilo ali é pra acertar a Metacal. Aqui você não vai jogar com essa lista direito, não. E pra além disso, né, ele jogou muito bem, ele mostrou ter dominado, assim, a lista muito bem, o sequenciamento dele. Foi bonito de ver, pelo menos a final ali, foi bom de assistir. Ficou bem evidente que ele masterizou o deck, né? É assim, inegavelmente, dava pra ver que foram horas de treino ali pra poder chegar naquele desempenho, porque, como é que eu posso dizer? Você pega um baralho como o dele, que são, deixa eu até confirmar para não falar besteira, são 15 energias. A chance de você dar uma pesquisa, ou de você dar uma Iono, de você tomar uma Roxane e basicamente só comprar energia é muito grande, especialmente porque você quer as energias no baralho, porque se elas não estiverem no baralho, a habilidade do Metang não funciona. Então, assim, você precisa acertar para você não simplesmente dar pesquisa e comprar 5 energias. Já aconteceu comigo. E ele provou, assim, que ele conseguiu fazer a filtragem do baralho do jeito certo, ajeitar o baralho e usar ele, ajeitar no bom sentido, tá? No sentido de você tirar as coisas do baralho na hora certa, de modo que nas grandes compras ou nas tentativas de disrupt do oponente, isso não aconteceu, né? Esse disrupt, de fato, não rolou, porque ele comprava cartas úteis ali pro jogo, né? E afinal foi uma coisa absurda. Sim, e aí calhou também do meta desse regional tá recheado de Tianpao, né? O top 4 e a final ele pegou Tianpao, então pode ter sido ali um agravante muito bom a favor dele, né? E com 2 energias ele levava, né, os Tianpao do oponente, né? Sim. E ainda mais com um V-Star tão poderoso igual esse do Dialga, né? É uma match quase impossível, né, por assim dizer. Com certeza. Você não conseguiu assistir nada desse regional, né? Cara, eu não consegui assistir nada por 2 motivos. Um foi os dois, né, o Challenge e o Cup, que me tomou muito tempo, tanto sábado e domingo. E o segundo motivo, acho que a gente conversou em off, eu me machuquei na sexta-feira à noite e descobri que eu tive esporão no calcanhar, é uma parada que rola no calcanhar que o meu inflamou e doeu pra caramba. Isso já tem uma semana e hoje eu ainda tô sentindo, então tá muito melhor, obviamente, eu já não tô mancando mais, mas não tô sentindo. Então, como eu fiquei exclusivamente de juiz nos 2 torneios, não exclusivamente juiz porque eu estava como organizador e precisava lá mexer no tom e tudo mais, mas eu chamei uma pessoa para me ajudar na loja, para cuidar das coisas da loja, das vendas e tudo mais. Fiquei só, né, exclusivamente pro torneio. Eu tive que ficar em pé o dia inteiro. E foi exatamente no dia que eu tava machucado, então piorou um pouquinho. Eu acordava, eu quase não conseguia pisar. Então eu tirei a segunda-feira, que às vezes eu tiro para dar uma olhada nas partidas, dar uma analisada no torneio, ver as listas. Às vezes eu não vejo a partida, mas eu pego o torneio que rolou e eu vou vendo as decklists, vou vendo o que tem diferente, até para ajudar os rapazes aqui da liga. E essa segunda-feira eu tirei para ficar deitado quase que o dia todo para ver se eu descansava, botar gelo no pé e tudo mais. Então eu meio que deixei de lado esses torneios para poder cuidar, para poder melhorar logo. E aí, terça-feira, já volta ritmo de loja, torneio, enfim. Infelizmente, eu não consegui ver nada. Só fiquei sabendo que realmente teve os Tianpao Bascalibu, que eu acho que é legal voltar a ter listas de Tianpao Bascalibu no meta, porque eu acho que é um deck muito legal. Eu sempre curti a ideia do Bascalibu de energização, o Tianpao tem uma habilidade boa de busca de energia. Conseguiram encontrar uma lista interessante aqui usando o Code Breaking, que eu acho muito forte. Meu Deus, Code Break com Pokéstop é absurdo. E eu curti a ideia. Eu queria ter assistido a final. Eu acho que eu vou pegar pra assistir a final do Hendrick pra poder entender um pouquinho mais do deck de Dialga. Porque eu acho que é interessante, cara. É legal demais. Eu gosto. Ainda mais que tem um rapaz jogando de Dialga aqui. Pô, eu acho muito maneiro. Jogador caro, hein? Já tá no departamento médico. Fazer o quê, né?
É doideira, é chinelinho, cara. Que chama, Wesley, chinelinho. Chinelinho. O cara só chega no chinelinho no CT pra treinar. Cara, foi assim, eu achei muito boa a final. Vou dizer que eu no grupo, eu me segurei no grupo porque o Wes já tava lá. Ah lá, o João vai zicar o cara. Eu falei, não vou falar que ele já ganhou porque da outra vez deu errado. Eu vou ficar quieto, eu vou ficar só assistindo. Mas a outra vez foi a final do Goldengo, né? Toda final, né? Toda final. Eu falei, lá, fulano já ganhou, dá uma zicada. Aí nessa eu falei, não vou falar, né? E aí deu certo. O Diallo ganhou, o bem venceu. Cara, foi muito maneiro. Falando assim das jogadas, eu não sei se dá pra falar na misplay, mas teve uma hora ali que ele podia levar, acho que 2 Beldum, eu acho, o Grant Shane, né? E ele não atacou os Beldum, né, Wesley? Você que tava assistindo também? Não foi, na verdade, uma hora que ele deu um primeiro Greninja, e ele bateu no Greninja e no Beldum do Andrew. Isso. E aí o Greninja ficou afofado, e aí depois ele foi e ele poderia ter matado esse Greninja, que seria melhor ali pra ele na situação. Ele já ficaria na frente na corrida de prêmios, né? No que a gente analisou ali, conversando na hora no grupo, parecia que poderia ter sido uma jogada melhor a ser feita na hora lá. Matar o Greninja, né? Enfim, foi uma baita final. Já que você pretende assistir, cara, eu acho que vale a pena, tá? Eu vou você vai ver que o baralho do Andrew Herrick é full consistência, tá? É tipo 4 professores, 4 Iono, 4 Nest, 4 Ultra, 4 Super Rod. É aquela coisa, ou vai funcionar e você vai ter tudo que você precisa, ou você vai zicar de forma horrível, né? Mas é basicamente isso. E seguindo aqui, o último dos 3 torneios que a gente falou, né, que aconteceram importantes, foi a Champions League de Sapporo, no Japão. E por que é importante? Porque dá uma ideia do que vai ser o nosso futuro meta de Twilight Masquerade aqui no Ocidente. E não vou negar para vocês que rolou um pouco de surpresa, tá? Porque quem ganhou foi o Akira Kurosaki de Miraidon. Afinal, foi contra o Ryusho Sasamura de Gardevoir, Kengo Ishida de Dragapult, Tatsuzo Ono de Lugia Arceopis, Yuto Takahashi, tá jogando o TCG errado, não tá não? De Dragapult Lost Box, Soma Arai de Snorlax Stall, Yuki Ueno de Miraidon, Yuki Harata de Dragapult, fechando o top 8. E, poxa, temos aí um revival do Miraidon? Fiquei, assim, razoavelmente surpreendido. Eu tô surpreso também com a Gardevoir, cara. Até porque, em 13º tem um Gaujin Fire. Eu ia falar isso. O Miraidon, ele brotou das cinzas aí porque ele é bom em geral contra Dragapult, né? Big Basics ali, o Dragapult não consegue ficar tanto espalhando o dano e punindo o oponente ali, então... Fora que Dragapult é um deck de setup mais demorado, né? Então o Miraidon rapidão consegue montar ali os Iron Hands e ir pegando, matando os Drip, o Dracloak, então pune bastante, né? E se o cara comprou o torneio inteiro igual ele comprou naquela final, pelo amor de Deus também, né? Aí era pra ser de qualquer jeito. Com certeza. O que ele comprou na final foi um absurdo, hein? Tá maluco. Ele comprou tudo. Foi o Greninja que ele deu, né? Pra energia e boss, né? Uma coisa assim. Foi, energia e boss. Pô, o cara tinha 2 draws e veio exatamente as 2 cartas que ele precisava. O adversário deve estar puto até hoje, porque o cara comprou tudo que ele precisava. Foi bizarro, foi bizarro. Com certeza, mano. O cara usar um Greninja e comprar tudo que ele precisa, filho, ele ganhou na loteria. Já não bastava a pistolinha para 2 energias, tipo, instantes antes. Teve esse agravante ainda, né? Deve ter esse agravante. E assim, o Cato falou que ficou surpreso com o Gardevoir, mas, cara, tá performando bem com o Monkey Dog. Eu fiquei nessa de achar que ficaria ruim, pensando no que temos hoje, porque a Gardevoir, ela tá um pouco frágil pela questão dos Pokémon atacantes terem HP baixo, e um aspirador ali já faz a Gardevoir perder 2 ou 3 prêmios, dependendo se o cara puxa ali e dá nocaute no Gardevoir X. Mas tendo esse... É Mukidori o nome? O Mukidori. Tendo o Mukidori que vai transferir os contadores de dano,
Eu acho que fica um pouco mais equilibrado na hora de você jogar. E eu curti a ideia. Eu tava montando, porque eu comecei a montar uns baralhos aqui na loja, até pra alugar pro pessoal que tá começando e tudo mais. E Gardevoir é uma das opções. Hoje eu falei assim, pô, será que vale a pena, cara? Parece que Gardevoir na próxima coleção vai dar uma queda. Aí eu olho aqui, a Gardevoir no segundo colocado. Segundo não, é segundo, né? É segundo, isso. Segundo colocado. Segundo colocado, né, na final. Com uma lista interessante. Eu tô até pensando em copiar essa lista aqui. Uma das coisas legais é que o Mukidori viabiliza da própria Gardevoir X bater nesses Pokémon que tem 220 de vida, né? Uhum. Porque geralmente Gardevoir não bate, porque esse dano você não fecha, e aí não fecha em quase nada. Ele transfere quantos de dano mesmo? 3 de um, né? seu pra um dos Pokémon do oponente. A própria Gardevoir já coloca dano no campo, exato. Ela transfere. Interessante é a Irida. A Irida, bem legal. Isso aí foi uma discussão bem interessante durante a transmissão, que eu tava acompanhando de madrugada na live do Sonic lá, né? O pessoal tava discutindo, né? Por que usar a Irida ao invés do Arven, né? Tem só 2 Pokémon de água ali pra usar. Né? Uhum. Inimigo do sono, você também, hein? Rapaz. Tá vendo? E tem 2 cartas só da nova coleção, né? Que é o Munkidori e o Hyper Aroma, que é aquela Ace Spec que a gente falou. Qual é o efeito do Hyper Aroma mesmo? Ele busca 3 Pokémon estágio 1. Faz o setup de Kirlia. Talvez não use tanto o Arven, porque só vai 2 ferramentas no deck, né? Mas também só vai 2 Pokémon de água, né? Então fica meio elas por elas ali. Sim, mas aí na questão. Mas assim, funcionou bem. É porque assim, no início do jogo. Né? No início do jogo. O Greninja e o Poffin. Sim, você tem mais certeza de buscar o Greninja ali com a Irida, né? Greninja e Poffin no início do jogo é bem forte, então é basicamente pra isso, né? Pra essa combinação é melhor, porque um Arven buscaria o Poffin uma ferramenta, né? Já não faria tão bem esse setup. Sim, é verdade. Gostei. O cara transcendeu pra montar a lista, né? Pô, o cara foi gênio. Vou botar essa carta aqui que pega um Pokémon de água, porque sim. Eu já vi lista de... Mas eu acho que bem no início, assim, com Gardevoir, pra essa função mesmo de pegar Greninja, mas não usava 4 cópias. Usava 1 ou 2 no máximo. O cara quer encontrar... Exatamente, pra poder garantir. Era o VIP e o Greninja. Ainda MD1 ainda por cima, né? Que é o formato lá do Japão. Então, assim, você não tem muita margem pra erro, né? Pra você ficar colocando one-off, assim. Sim. Eu lembro que a galera deu uma transcendida, sabe quando? Porque se não me engano, o William Azevedo usava a Irida na Lugia, e foi com a Lugia que ele ganhou a Natal. E aí era Irida pra pegar o Lumínio pro próximo turno buscar outra coisa, entendeu? Olha. Então tá aí, ó o uso aí. Tudo bem, era outro formato, tudo mais, né? Era outra coisa, mas, bom, interessante. Sim, o cara deu um uso pra esse spec que é tão qualquer coisa, né? Ela foi feita pra Gardevoir, né? Basicamente. E, cara, esse Miraidon que ganhou, eu dei uma olhadinha aqui na lista, e assim, ele basicamente tem uma carta na coleção nova, que é o Tatsugiri. Só. Tipo, uma carta. Mas Tatsugiri é bom, né? É muito bom, muito bom. Nem o Morpeko, né, que tem galera usando. Nem o Morpeko. É tipo assim... Tatsugiri fé. É Tatsugiri fé. O cara veio caótico e é isso. 16 energia no barato. 18 energia no barato. O cara não conseguiu comprar pack lá, porque não venceu o sorteio. Aí ele, consegui esse Tatsugiri aqui, vou pôr só ele. Entendeu? Basicamente isso. História real. E esse Iron Bundle também faz uma diferença legal. Eu tava assistindo algumas partidas e alguns testes. Esse Iron Bundle tem o potencial de ser quase Staple nesse novo formato. Hein? Não duvido, não. Sério? Chega nesse ponto, o Iron Bundle? Cara, a gente vai ter alguns Pokémon que afetam o campo ativo ali, né? Tipo o Iron Thorns, a própria Fluttermane que a gente já tem. Então, assim, se o cara só tiver ele de ativo e algum outro Pokémon no banco, o Bundle consegue burlar, né? Iron Thorns, eu não sei se vai ser tão efetivo, porque o cara acho que vai baixar 2 Iron Thorns. Não, o deck de Iron Thorns é só Iron Thorns. Aí eu falei porque geralmente pode usar um Iron Thorns no Miraidon, por exemplo. Assim como o Fluttermane, que se o cara quer realmente te travar, ele vai baixar 2. Então não vai dar margem para Iron Bundle. Muitos decks que usam Flutter só usam uma, né? Tirando o Ancient Bot. O Lugia tá usando bastante. Acredito que principalmente por conta do Iron Thorns, né? O Lugia tem usado
Fluttermane já pra counterar o Iron Thorns do oponente. Essa lista de Lugia que tá no top aqui de Sapporo não tá, não. Tem usado, né? Dessa aqui não tá, não. Tá usando o Saluna. E, querendo ou não, né, o Iron Thorns não vingou, né? Então, quem sabe se Lugia começar a ficar muito opressivo de novo, vai ser a hora do... Que bom que não vinga e fica barato. Faz sentido. É bom isso. E aí a gente tem esse primeiro Dragapult do top, né? Que é a lista maneirinha ali com 2-2 Zatu, carimbo da galera. Uma lista bem padrãozinha, assim, né? Tem uma discussão da galera aqui sobre usar o Alakazam ou o Charizard Radiante. E não tem nenhum Charizard X no top, né? Não, Charizard não tá conseguindo tancar, não. Eu tô pensando em algumas ideias pra ver se consegue encaixar alguma coisa que dê pra segurar esse Dragapult. Cara, eu achei curioso esse Dragapult Lost Box. Dragapult Lost Box? Ele foi o 5º colocado. Tô vendo o rapaz que eu falei que tava jogando o TCG errado, o Yuto Takahashi. Uhum. Cara, Lost Box, só tem 2 Cramorão, Charizard Radiante e os Dragapult ali. Vou bater 200 e vou espalhar contador de dano. O cara, Dracloak é muito forte, mano. Muito bom. Dracloak é muito forte, cara. Pra Lost Zone, pro cara evoluir o Dragapult no turno realmente certo pra ele poder atacar 200 de dano e ficar se aproveitando ali do Dracloak, de ficar buscando a carta no topo do baralho. Às vezes ele pode até segurar um pouco as Confei pra poder, né, tomar cuidado com o que vai jogar pra zona perdida pra não perder recurso, porque um dos grandes problemas do baralho, que é uma das vantagens também, é você jogar a carta pra zona perdida. O problema é que você olha duas, e uma dessas às vezes é uma que você não quer jogar pra zona perdida. Então o Dracloak tenta dar uma corrigida nisso, porque você tem ali uma possibilidade, né? Mas não quero isso aqui jogando aqui não, gente. E casa muito bem as energias ainda, né? Sablai e Charizard Radiante. Exatamente. Não, e isso é o mais perfeito, né? Porque você vai ter as energias dos melhores atacantes pro Lost Zone, né? Então. E fica eu copiando essas listas e mandando pros caras aqui da Lugia. Não sei por que eu faço isso. Nessa lista eu só senti falta de um martelão só. Mas um templo de Sinnoh solitário, eu não sei se aguenta tanta coisa no MD3. O martelão era uma adição interessante nisso aqui, hein? Sim, pois é. Com certeza. Não, mas talvez seja isso que você falou aí, cara. Por ser MD1, o cara falou, o cara tiver a coisa lá e eu não tiver o tempo de Sinnoh na hora, paciência. Ele só aceitou. Agora, no MD3, eu acho que talvez seria interessante, porque você tem que ganhar 2 games, né? Não dá pra ter paciência em 2 games por todo rodado. Mas pra ele deu bom, né? Ficou em quinto de 2.744 pessoas. Isso tudo. Cara, eu não consigo conceber um torneio desse tamanho. Mas tá bom. Você falou do martelão, o Dragapult com o Zato usa o martelão. Sim, ele usa. O cara que tá em 8º aí, ele já não usa, né? Um pouquinho diferenciado a lista dele. Mas aí ele usa o Tatsugiri, que o 3º lugar já não usa. Então tem umas variações aí. Mas eu, desde do começo, assim, que surgiu o Dragapult, que comecei a ver as listas, testar, pra mim, realmente essa com Zatu é a que parece ser mais consistente, né? Eu tive essa impressão também. Por mais que a lista com Pidgeots pareça ser muito boa, assim, tenha um poder muito bom, assim, por conta do... Eu vi uma com Charizard, cara. E o Alakazam, você prefere o Alakazam Radiante ou o Charizard Radiante? Prefiro o Alakazam, porque você consegue, nos Vestar, por exemplo, você consegue bater 200, colocar 60, e aí depois você move com o Alakazam, aí você fecha aquele 280. O Charizard ali, como não costuma ir modificador de dano, 250 em algumas situações você teria já que ter deixado o dano com o Dragapult. Sim, são 2 ótimas cartas pro deck, mas eu, até o momento, prefiro o Alakazam. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer com o Charizard. Eu ainda quero jogar com o Charizard. Eu acho que Charizard ainda pode cair um pouquinho, mas eu acho que ele ainda vai se manter até rotacionar. Deixa eu falar uma coisa. Esse Gouging Fire que a gente falou aqui, legalzinho. Ele usa... É legalzinho. Mas ele usa Lucian, cara. Aquele apoiador que a gente falou.
Que você vai mais usar o adversário. Eu fiquei tipo, como assim? Eu vi o cara usando isso na stream, eu falei, até comentei lá na live, não, pede pro juiz fazer deck check, porque o cara tá usando o Lucien ali, né? Qual é a do Lúcia? O Lúcio é o seguinte: os dois jogadores embaralham as suas mãos e colocam no fundo do deck. Então cada um deles joga uma moeda. Se você tirar cara, você compra 6 cartas. Se você tirar coroa, você compra 3. Eu tenho absoluta certeza: se uma carta dessa aqui passar perto do meu baralho, eu só vou tirar coroa. Ah, óbvio. Eu, a mesma coisa. Não tem como, é só Mas aí, peraí, os dois jogadores vão pro fundo do deck e os dois fazem esse efeito de jogar moeda? Exatamente. Aí se você tirar cara, você compra 6, aí seu oponente joga, tira coroa, ele compra 3. Mas é óbvio que o que vai acontecer é o contrário, né? Você tira coroa e seu oponente vai tirar cara. Que eu vi o cara usando na stream, os dois tiraram coroa. Nossa, que tristeza. Então, tem esse lado, né? Você pode atrapalhar legal o oponente. Dependendo, assim, se você tiver alguma coisa que dá draw, você consegue comprar carta ali a partir das 3 que você comprou, né? Mas eu acho que o cara só usou porque ele tinha os 2 fortes, né? É a única explicação. Pode ser. Faz muito sentido. Pode ser, sim, pode combinar bem com 1000 também, né? Você comprar ali, vem coisa pra você gastar, você já pode comprar mais com 1000 também. 1000? Ah, o 1000 é. Ah, tá, verdade. E tem muito item, então provavelmente vai vir coisa pra você gastar. Tem isso, é uma possibilidade. Pra galera do Snorlax Tal, 4 cópias da flautinha, hein? Eu acho que eu quero ver o João se rendendo ao Lúcio. Rapaz. No Golden Fire. Ô Wesley, aquele item que é o ventiladorzinho, faz o quê? Parece um ventiladorzinho de mão. Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, se ele estiver ligado a um Pokémon, quando ele tomar dano, você move a energia do Pokémon ativo do oponente, do atacante, né, pra algum do banco. É pra Snorlax Tal mesmo. Eu tô com a lista do Snorlax Tal aberta aqui, vendo o que desgraça que estão fazendo. Eu tenho visto em Snorlax e alguns decks de Blissey também estão usando essa. Eu curti Blissey, cara. Achei bem interessante, bastante, cara. Né? Achei muito legal o Blissey. Imprimi umas procs pra testar de Blissey, já fazer uma gracinha. Ih, olha lá o cara, ó, copiando o deck Câncer. Senhores, podemos ir para o running da semana? Podemos. Bora. Vamos lá, gente. O running que eu deixei na semana passada tinha a ver com o uso da carta Vitalidade da Professora Arca. Eu queria saber se era possível usar a Vitalidade da Professora Arca sem ter cartas no baralho. Então, vamos ler aqui primeiro o texto da Vitalidade. Diz o seguinte: escolha até 2 dos seus Pokémon ancestrais e ligue uma carta de energia básica da sua pilha de descarte a cada um deles. Se você ligou qualquer energia desta forma, compre 3 cartas. Então, o efeito principal dela é você fazer puxar essa energia do descarte para o Pokémon ancestral em jogo. Depois que você faz isso, você compra 3 cartas. Se você não puder comprar 3 cartas, tudo bem, porque o efeito principal você já fez. Para a semana que vem, o running que eu vou deixar tem a ver com uma carta que o Wesley adora e outra que faz tempo que eu não vejo assim jogar no meta. Vamos supor que eu esteja enfrentando o Wesley, ele está de controle e ele usa Convite da Erika em mim. E ele acha um Pokémon básico na minha mão e puxa ele. Esse ato dele me forçar a colocar esse Pokémon no meu banco ativaria o efeito de um Gape-Jalbog que está em jogo, né? O Brejo Gape-Jal. A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o cast de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Um cast talvez um pouco mais curto do que o anterior, mas dessa vez a gente comentou um pouco mais dos torneios. É bom ver um novo formato se montando, novas cartas, novas estratégias, novos decks. E é sempre legal poder trocar uma ideia sobre essas decklists, sobre essas estratégias. Bom, eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você pode me seguir nas redes sociais do canal Catuplay, principalmente, atualmente, né, no Instagram da loja Catuplay, que é onde eu tenho interagido mais, para você acompanhar os torneios, quando rola torneio, quando tem as atualizações lá com os resultados, para você acompanhar um pouquinho do resultado aí de como tá essa minha empreitada aí como lojista e organizador.
Beijo no coração de todo mundo e até o próximo episódio. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Você pode me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @MrWesley. Muitíssimo obrigado e um abraço. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto. Na hora de você fechar o seu pedido, você ainda tem a opção de pagar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicionais. Então acessa lá www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. Você também pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim, e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí, e até semana que vem.